Olá, boa tarde. O Esporte Total está no ar nesta sexta-feira, né? É fim de semana, né? Muita controvérsia. Tem setores de atividade parada em greve, tem outros que não estão, né? Mas boa tarde. Boa Tudo tarde, bem? Milonga, tudo certinho? bem? Boa tarde, pessoal do Esporte Total. Hoje, greve para alguns, né? Os que a gente está aqui. Nós estamos aqui, né? Você veio tranquilo, não viu nada pela rua? Tudo tranquilo. Já normal não, né? Normal. Pois é. Apesar de ter pouca gente na rua, tá sendo normal o dia. Isso é bom, porque muita gente aproveitou para estender o feriado, não foi nem para participar de movimento nenhum, né? Isso Muita aí. gente já foi para a praia, mesmo com um tempo meio chuvoso, mas foi relaxar o final de semana, porque segunda-feira também é dia do trabalhador, não é Isso aí. E o nosso compromisso é aqui com vocês, com o pessoal do Esporte Total. Exatamente. Olha, e a gente começa o programa falando de um jogo bem esperado pelas torcidas do Flamengo e do Fluminense. Já estão havendo os ingressos para o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, Tricolor e Rubro-Negro, no próximo domingo, 4 da tarde, no Maracanã. Palco maior do futebol do Rio de Janeiro, já foi também do futebol brasileiro. E aí, você que está em casa, arrisca um placar? Hein? Quem ganha, hein? Eu vou torcer, lógico, pro Flamengo, né, seu Luiz? Mas eu acho que vai ser um jogo bem disputado. O elenco do Fluminense, ele tá bem entrosado, né? E o do Flamengo também, mas apesar de ter, assim, vários craques no time do Flamengo, eu acho que vai fazer diferença o treinador, porque o Abel é um bom estrategista. Muito bom estrategista, Abel é muito inteligente, é um treinador que tem muito mais experiência do que o Zé Ricardo. Não estou dizendo, porque tem treinador ganha jogo sim. Ganha. Treinador ganha jogo. Você viu agora lá no Uruguai, a gente viu lá o primeiro tempo, o Peñarol lá ganhando de 2-0 do Palmeiras. No segundo tempo, o treinador chamou os jogadores, virou o jogo 3-2. É verdade. Foi. Então, o que é realmente é muito importante o dedo do treinador. O que a gente espera realmente, eu não sou nem torcedor do Flamengo, também do Fluminense, entendeu? Mas eu espero que se tenha um grande jogo de futebol, um grande clássico, né, com as torcidas, não vai ser jogo de torcida única, né? É jogo que as torcidas compareçam, que façam a parte delas no espetáculo, não é verdade? Aquela coisa toda maravilhosa. Bonita de se ver, muito né? bonito de se ver. Agora, sem violência, gente. Isso. Sem partir para, vamos falar assim, para porrada, seja dentro do estádio ou fora. O público, o torcedor, quer curtir. Quantas vezes o time até perde, mereceu perder mesmo e tal, ele sai, não quer nem saber. Vai agora brigar no meio da rua, vai ser provocado, ofendido, não é verdade? Então, isso é uma vergonha para todas as equipes, né? com certeza. Todos os torcedores, eles têm o direito de ir aos estádios, assistir os jogos, acompanhar, ficar torcer. chateado. E torcer. É claro, mas não dá o direito de invadir o espaço do outro, de brigar jeito nenhum. com o outro. Isso não. De jeito nenhum. Isso já não é mais futebol. Então a briga entre as diretorias de Flamengo e Botafogo segue com os nervos à flor da pele. Em audiência pública que tratava sobre o Maracanã, Carlos Eduardo Pereira, presidente do Botafogo, que você está vendo na tela, pediu para que o estádio seja de todos os clubes, mas ressaltou que no Newton Santos, o rubro-negro não joga. É uma picuinha boba também, né? Eu concordo com que o Maracanã é do estado do Rio. Eu concordo, não acho que a gente tem que dividir, falar que é estádio do Flamengo. Eu acho que foi uma situação complicada ali na Ilha do Governador, foi uma troca. O pessoal da Portuguesa quase que expulsou o Botafogo, né? Foi uma coisa meio chata. Ô, Cléo, e ontem, por exemplo, teve uma audiência não foi nem na federação, foi na Alerj, os deputados lá, a comissão e tal, para ver se põe fim a esse problema de Maracanã. Eu sei que o presidente do Flamengo e também o do Fluminense chegaram lá e o presidente do Flamengo estava falando, explicando a situação, quando chegou o presidente do Vasco, Eurico Miranda, atrasado,
Ele tomou a frente do presidente do Flamengo e começou a esbravejar, a falar uma série de coisas, ignorando a presença do clube, que foi advertido e tal, lá pelo presidente do Flamengo. Conclusão, houve uma discussão, o presidente do Botafogo foi o último a chegar, depois de ter começado. Conclusão, não resolveram coisíssima nenhuma. Está tudo como Dantes, como diria antigamente, no quartel de Abrantes. Uma vez a Amanda me perguntou, o que é isso? Eu falei, isso aí é tudo como antes, que não teve mudança nenhuma, né? Então ficou tudo na mesma coisa, entendeu? É lamentável isso. Agora, realmente, depois daquele problema que houve, não foi dentro do Engenhão. Esse problema foi fora do Engenhão. Isso, você se lembra que morreu um torcedor do Botafogo, Foi. né? Foi na rua. Foi na rua. Foi na rua, entendeu? Mas o presidente Carlos Eduardo Pereira, que eu quero ver se consigo a palavra dele na próxima semana aqui no Esporte Total, ele já esteve aqui na terceira via em várias oportunidades, e ele dizia que ele vem muito a Campos, toda semana quase ele está em Campos, agora tem negócios aqui na cidade, e saber dele realmente vamos dizer, esse radicalismo do Botafogo, quer dizer, da diretoria dele com relação ao Flamengo não jogar em hipótese alguma lá no estádio, a torcida do Flamengo, né? no estádio do Newton Santos, no Engenhão. Olha aí, mas o Ministério Público, porque a gente está acostumado a falar em mistério, tem tanto mistério no futebol. No futebol, né, que a gente tem que desvendar. Aqui, tem algum mistério aí em torno disso. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ingressou ontem no juizado do torcedor com uma ação civil pública, requerendo a instalação de sistema de identificação biométrica, com impressões digitais, retina, íris ou palma da mão, nos estádios da cidade. O objetivo da entidade é impedir o acesso de torcedores violentos que, já punidos e afastados das partidas anteriormente, né, eles acabam, sem camisa da torcida, eles acabam indo realmente aos estádios, né, e tudo mais. Pois é, então o Ministério Público requer que o sistema seja instalado no prazo máximo de 90 dias, sob pena de multa de R$50 mil diários para cada um dos réus. A ideia é que o equipamento seja instalado próximo das catracas que recebem os ingressos. A identidade dos torcedores seria cruzada com os dados do GEP, né? E do portal de segurança do governo do estado do Rio de Janeiro. Caso conste penalidade administrativa ou judicial contra o torcedor, ele será impedido pelos agentes de controle de inserir seu ingresso na catraca e entrar no estádio. Isso aí é uma medida que eu acho muito boa. Isso aí há em outros países. Na Inglaterra tinha os hooligans, que eram super violentos, né, e tudo mais. Mas isso aí, porque realmente o brasileiro tem sempre uma maneira de burlar as coisas, né, de enganar. Então não adianta, se está proibido com a relação, o nome do cara, não adianta. O cara tem que ter realmente a impressão digital, né, para poder identificar o torcedor, que eu não chamo de torcedor, eu chamo de bagunceiro, de arruaceiro, de vândalo, na verdade, de bandido. Porque o cara que vai lá, quantas vezes... A gente conhece quem é da torcida, quem acompanha, os próprios dirigentes, eles sabem quem são os vândalos. Exatamente. Sabe quem é torcedor, quem acompanha, né? E sabe quem é, porque eles sempre estão arrumando confusão, sempre estão ali por perto. Exatamente, por trás da... eu me lembro... Os líderes das torcidas, eles conhecem. Exatamente. Então, sabe, e outra coisa, como medida preventiva que a polícia, antes dos jogos, nas imediações dos estádios, prendem 2 ou 3 mais ou menos, e que encontram lá... Meu Deus do céu, encontram armas, até de fogo. O que o cara vai fazer no estádio de futebol? Vai fazer com arma de fogo, não é? Punhal. Vão para uma guerra e combinam pela internet. Isso não tem... Não é cabível. Não é verdade? Olha, no próximo bloco, você vai ver o artilheiro do Botafogo na Libertadores com 3 gols, o atacante Rodrigo Pimpão. Ele mesmo. Renovou o contrato com o clube por mais 2 temporadas.
Né? Quem está feliz é o nosso Leonardo Ribeiro, o Léo. Todos os botafoguenses, né? O Léo Sorriso, ele está feliz da vida porque o Rodrigo Pimpão renovou o contrato com o Botafogo. Um abraço, Léo, saudades. Apareça aqui no Esporte Total. E está sumido, né? Tá mesmo. Tá sumido. Ó, daqui a pouco a gente volta, segura aí, pai bola.